Olá, pessoal. Agora eu vou falar com vocês sobre os tijolos e os blocos. Toda parede que você vê em algum lugar, ela foi construída com algum tipo de bloco ou tijolo, de drywall, mas não é tema dessa aula aqui de agora, né? As paredes, elas podem ser de fechamento ou estrutural. Eu vou explicar no final da aula a diferença entre cada uma delas. A escolha do tijolo ideal para você vai depender da região onde vai ser construída a sua casa, do seu orçamento, da necessidade e da resistência que se espera do material. Então, eu vou mostrar aqui para você os modelos de tijolos e blocos mais comuns. Esse daí é o tijolo cerâmico comum. Ele é um dos mais populares no Brasil. Ele é feito de argila e ele é cozido em altas temperaturas. Ele possui também vários tamanhos e ele é usado para fechamento das paredes, junto com as colunas e com as vigas. Esse é um tijolo cerâmico estrutural. Apesar dele parecer bastante com o anterior, ele é muito mais forte e, dependendo do projeto, ele dispensa o uso de vigas e pilares. Esse é um bloco cerâmico para laje, como o próprio nome diz, ele é usado na montagem das lajes junto com as vigotas. Então, você já deve ter visto, você deve até ter na sua casa essa laje que é uma laje mais tradicional, que era feita bastante antigamente. O rapaz vai lá, ele mede o tamanho, aí ele manda as vigotas no tamanho certinho. E aí coloca a vigota, coloca um bloco desse, coloca outra vigota e aí vai preenchendo todos os espaços. Coloca uma malha pop em cima, alguns projetos coloca, outros não, e depois enche a laje com concreto. Ele era muito usado antigamente, hoje em dia não é tão mais usado, porque além de ser mais pesado, deixar a estrutura mais pesada, como a laje de isopor ela é mais leve, é mais simples de montar e o preço está praticamente o mesmo, hoje em dia todo mundo praticamente faz a laje de isopor. Esse daí é um tijolo laminado, ele é muito utilizado para a fabricação de churrasqueiras e fachadas. Esse é um tijolo maciço, não possui furos. Ele é muito usado por quem não quer dar acabamento nas paredes, gosta daquele visual mais rústico. Ele é bem resistente, tem um bom isolamento acústico, mas se você está pensando em usar esse tipo de tijolo na sua casa, você precisa saber que você tem que fazer a impermeabilização, ou com resinas próprias para tijolo, ou com algum tipo de silicone, pelo menos uma vez por ano, para você proteger aí a sua fachada e você não ter o seu tijolo desfazendo, como a gente vê por aí em alguns lugares, tá bom? Esse é o tijolo refratário, ele também é usado para a confecção de churrasqueiras e fornos a lenha. Ele tem uma excelente resistência ao calor e aos impactos. Esse é o famoso bloco de concreto cinza, né? Bem tradicional na construção também. Ele é feito de cimento, areia e agregados. Eles são muito resistentes, porém também são usados para fechamentos com vigas e colunas. Assim como o tijolo que a gente viu, ele também pode ser deixado aparente. Ele dá um ar mais industrial. E aí você pode pintar direto no bloco, mas para isso você precisa pedir para o seu pedreiro fazer um assentamento assim perfeito, deixar as emendas todas certinhas, passar a massa certinha para ficar bem retinho para depois você dar só uma pintura. Esse daí é o bloco de concreto estrutural, apesar de ser bem parecido com o outro, ele é bem diferente, ele é bem mais resistente. Inclusive, ele é tão resistente que, como todo bloco estrutural, ele dispensa o uso de vigas e colunas de acordo com o projeto. Esse aqui é o bloco canaleta, ele é bastante utilizado para colocação de ferro e cimento dentro aí dessa canaleta, e ele é usado nas fundações. Ele também pode ser usado para fazer as vergas e as contravergas, que é tema da nossa próxima aula. Esse aqui é o bloco de concreto celular. Ele é indicado para espaços onde não se quer sobrecarregar a estrutura. Ele pode ser usado tanto interno quanto externo, mas como os outros materiais, ele também precisa de impermeabilização, acabamento e etc. Esse é o tijolo ecológico, ele é usado em projetos com uma pegada mais sustentável. Ele é encaixável e recebe uma pequena quantidade de argamassa entre as peças para a colagem das mesmas. Ele tem um isolamento acústico e térmico muito bom, mas ele tem a desvantagem de que ele precisa de mão de obra especializada.
Esse é o adobe, ele é feito de terra, palha e fibras naturais. Eles são moldados manualmente em caixotes de madeira e são cozidos no sol. Eles eram muito utilizados nos casarões históricos, mas hoje em dia eles ainda são bastante utilizados pelo interior do Brasil. Esses são os famosos cobogós. Hoje em dia existem vários modelos assim mais modernos, com umas linhas assim mais sofisticadas. Você consegue encontrar cobogós hoje de tudo quanto é cor que você puder imaginar. Eles estão super na moda e eles são bem interessantes para você fazer fechamento de áreas que você quer que ventile, mas não quer que fique muito visível, como uma lavanderia, por exemplo. Esse é o famoso tijolo de vidro. Ele permite a entrada de luz e ele dá privacidade ao mesmo tempo. Eles estão, vamos dizer assim, um pouco fora de moda nos dias atuais. Então, pessoal, como deu para perceber aí, tem vários tipos de tijolos e blocos e cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A escolha de um ou mais deles vai determinar como será a estrutura da sua obra. Se você escolher um bloco estrutural, você vai economizar em colunas e vigas, mas você vai gastar bastante com os blocos, que são bem mais caros. Se você escolher um tijolo tradicional ou um bloco tradicional, que não é estrutural, você vai ter que gastar com as vigas e as colunas. Então, é preciso aí colocar no papel tudo isso para ver o que compensa mais. Aqui eu coloquei um desenho para vocês entenderem o que é viga e o que é coluna. Então, a gente consegue ver aí no topo desse desenho, abaixo do telhado, uma viga. A viga, ela faz todo esse fechamento aí da parte de cima e ela fica apoiada pelos pilares ou pelas colunas que a gente consegue ver aí na representação. Então, o pilar ou a coluna, eles ficam sempre na vertical e as vigas, elas ficam sempre na horizontal. Elas são cruzadas entre elas, né? Antes delas serem enchidas, os ferros se cruzam aí nesses encontros. E aí, depois que a malha está toda amarrada, ela é cheia de concreto e aí ela vai formar essa estrutura da parte da parede, tanto de cima quanto de baixo. E aí, nesse desenho, a gente também consegue ver um exemplo de baldrame, que é essa parte que fica na parte de baixo, onde vai ser apoiada a casa. E a gente também consegue ver um desenho explicando o que é a broca e a sapata ou gaiola, que a gente viu lá na aula de concreto usinado. Aqui eu vou explicar para vocês brevemente a diferença de um bloco para fechamento e um bloco estrutural. Do lado esquerdo, a gente consegue ver que esse prédio aí, ele foi feito, né, com esse concreto aí aparente, e a gente consegue observar que esse bloco, ele está servindo única e exclusivamente para fechamento do vão. Como vocês podem ver, essa parede, ela não está segurando o teto de cima, ela está só servindo de fechamento. Então, esse bloco aí, que é um bloco comum cerâmico que a gente viu, ele só serve para fechamento, assim como os outros também, que não tem a especificação de estrutural. Já do lado oposto, a gente consegue ver esse prédio, ele é um prédio feito com bloco estrutural. A gente consegue ver que esse prédio ele não tem vigas e ele não tem colunas, ele só tem os blocos e ele tem a laje entre cada piso. Então, com certeza, esse prédio ele foi erguido com os blocos estruturais. E aí, a questão da ferragem e outras coisas que eles vão montando aí, claro que isso tudo tem que ser calculado por um engenheiro especialista em estrutura. Então, se vocês querem fazer alguma construção, tanto com um bloco normal quanto com um bloco estrutural, paguem a consultoria de um engenheiro para vocês tirarem essas dúvidas, para ele poder orientar o pedreiro de vocês, para vocês verem o que vale mais a pena. Cada material tem as suas vantagens e desvantagens. Nada melhor do que consultar um profissional que faz isso todos os dias para orientar qual é o melhor tipo de bloco ou tijolo. Eu vou mostrar para vocês como que fica o acabamento desses tijolos e desses blocos. Então, esse daqui é um modelo, né, de parede feito com a cerâmica comum. Ele é um bloco de fechamento, então ele não é um bloco estrutural, ele vai servir só para fechar os vãos. E aí a parede fica assim. Esse tipo de cerâmica, ele não é feito
para deixar aparente. Não que você não possa, mas ele não é feito para isso. Então, esse tipo de material, você geralmente do lado de dentro você vai dar um gesso liso ou fazer o reboco, né, normal, e depois você faz a pintura. Essas aí são as paredes externas, elas precisam de um tratamento aí impermeabilizante para que não passe umidade de fora para dentro. Então, é assim que a parede de cerâmica comum fica. Essa daqui já é uma parede cerâmica estrutural. Lembra que a gente viu o bloco como é que ele era? Esse daqui é um desenho de como que fica uma parede estrutural. Lembra que eu tinha falado para vocês que em alguns lugares estratégicos eles colocam alguns ferros para ajudar na sustentação? Então aí vocês conseguem ver, ó, eles já passam os conduítes conforme vão subindo as paredes, eles já vão deixando os conduítes e os canos também de água, esgoto, já vai deixando tudo nos lugares necessários. Vamos ver como é que fica a fachada de uma casa com essa cerâmica aqui estrutural. Vocês já devem ter visto bastante esse tipo de acabamento por aí. Ele é um acabamento assim mais rústico, né? Tudo que fica aparente o bloco é um acabamento mais rústico. Esse tipo de acabamento ele é feito bastante em casas de campo e aí como você consegue ver, não tem vigas e não tem colunas. Então isso quer dizer que é um bloco estrutural. Deveria, né? Pode ser que tenha gente que se aventure aí a fazer uma construção dessa com um bloco comum, que não deveria. Mas quando você vê uma estrutura assim, provavelmente vai ser feito com a cerâmica estrutural. Nessa imagem aqui, vocês conseguem ver como que a cerâmica para laje ela é montada, como eu havia mencionado. Eles montam dessa forma, depois eles colocam uma malha de ferro por cima e aí vem o concreto por cima, fazendo o fechamento aí da laje. Esse daqui é um tijolo laminado, como vocês podem ver, ele foi aplicado do lado esquerdo de pé, então ele fica parecendo um cobogó, né? E do lado direito a gente consegue ver que ele foi instalado deixando a parte fechadinha, né? Então ele fica parecendo um tijolinho maciço. Aqui a gente consegue ver uma parede de tijolo maciço, que você também consegue deixar ele assim aparente, ou você consegue também dar massa, rebocar e deixar as paredes lisinhas com pintura, como a gente está vendo aí nessa imagem. Tá? Esse daqui é um exemplo de tijolo refratário, bastante usado para fazer fornos e churrasqueiras, ele aguenta bastante o calor. Aqui a gente consegue ver uma casa que foi feita com estrutura metálica e bloco de concreto tradicional. A estrutura metálica aqui, ela que está fazendo as vigas, né, e as colunas. E o bloco ele foi usado só para dar fechamento. E eu tinha falado para vocês na aula anterior que ele também pode ser deixado aparente, deixando um aspecto aí mais industrial. E essa foto ela representa exatamente o que eu tinha falado. Você pode passar uma resina para não ficar soltando pedacinhos, né? E proteger também contra sujeira e outras coisas. Essa daqui é uma foto de uma casa feita com bloco de concreto estrutural. E lembrando, o bloco estrutural, ele que vai ser parte bruta aí, que vai aguentar o telhado, que vai aguentar tudo, tem que ser um bloco próprio para isso. E aí, como vocês podem ver, essa casa ela não tem vigas e não tem colunas, porque a pessoa usou o bloco estrutural e também deixou sem acabamento, como vocês podem ver aí. Só lembrando que se você também for deixar a casa assim no bloco, você precisa fazer algum tipo de impermeabilização para não ter umidade de fora para dentro, nem de cima para baixo, tá bom? Aqui a gente consegue ver uma imagem mostrando aí a fundação de uma casa com o bloco canaleta. Esse bloco ele também pode ser usado para fazer a verga e a contra-verga. Então, ou você compra pronto, ou você pode usar esse bloco aí, que também é usado para fazer fundação. Aqui a gente tem uma parede com um bloco de concreto celular. Aparentemente, assim, olhando, parece um bloco normal, né? Mas a gente consegue ver que ele é um bloco mais fino, ó. E tem vários tipos de bloco de concreto celular. Tem alguns que tem um vão, tem alguns que tem dois buracos, tem alguns que não tem buraco nenhum, tem alguns que tem um encaixe. Então, existem vários tipos de bloco de concreto celular. Ele também precisa receber algum tipo de impermeabilização, se ele for deixado assim aparente, ou você pode, do lado de dentro, passar gesso liso ou rebocar, e do lado de fora é sempre importante
rebocar também ou fazer algum tipo de impermeabilização. Aqui a gente tem uma estrutura de uma casa no tijolo ecológico. A montagem desse bloco ecológico ele é bem semelhante à estrutura do bloco cerâmico estrutural. Como vocês podem ver aí, a casa ela não tem vigas e não tem colunas. Então, eles vão colocando em alguns lugares específicos, quinas, entre outros lugares, os ferros. Coloca o ferro, coloca a massa e isso vai fazendo com que a estrutura seja fixada e fique mais forte. Esse bloco ele é específico para esse tipo de construção. Esse tipo aí de material, ele também não vai muita massa para colar um bloco no outro. Eles pegam tipo um saco de confeitaria, pegam uma argamassa específica e aí eles vão passando entre esses blocos uma camadinha de um lado e do outro, e aí eles colam a parte de cima, e aí vai juntando os pedacinhos e vai fazendo as paredes do jeito aí que vocês estão vendo. Essa casa eu achei a coisa mais linda. É uma casa feita com adobe. Quando eu falei para vocês do adobe, que ele é feito de barro, nos moldes de madeira e tudo mais, eu tenho certeza que você pensou naquelas casinhas bem feias caindo os pedaços, né? Mas você pode ver que uma casa de adobe ela pode ser muito bem feita e ter um acabamento lindo. Essa casa aí não deixa a desejar para nenhuma casa de nenhum outro bloco, né? Aqui você consegue ver uma divisórias, né, feitas de cobogó. Então, é um cobogó mais moderninho, não é aqueles antigos que a gente tinha antigamente. E você pode ver que fica um ambiente aí bem charmosinho para quem quer manter longe aí os olhos dos curiosos, ou fazer uma divisão de banheiro, ou de lavanderia, alguma coisa assim. Aqui a gente consegue ver o tijolo de vidro que eu falei para vocês que não está sendo muito utilizado hoje em dia, mas nada impede que você use na sua casa. Eu achei bem interessante aqui a disposição que foi feita, porque na parte de baixo colocou os tijolos de vidro e na parte de cima a janela, ou seja, qualquer pessoa que for tomar um banho aí nesse banheiro vai ter total privacidade, porque não vai ficar exposto, né? E na parte de cima você consegue deixar a ventilação. E vocês podem, com isso, pesquisar um pouco mais e ver aí o custo-benefício dos blocos, se você quer deixar o bloco aparente, se você quer dar acabamento, tem opções para todos os bolsos e gostos, tá bom? Até a próxima aula!